Bom, eu estou muito contente de estar aqui. Eu gostaria de agradecer toda a equipe organizadora da 33ª Bienal, o acolhimento dado, a atenção dada aqui para esse trabalho que a gente vai fazer hoje. Eu estou envolvido com esse assunto da atenção há muitos anos, tanto como professor da área de artes cênicas na Unicamp. Então, esse tema da atenção é muito importante na formação do ator e do performer, porque ele está relacionado à construção de uma presença, né, que pode desencadear um tipo de acontecimento cênico que conduz o público a uma experiência de abertura, né, da sua percepção, da sua relação com o mundo. Então, no teatro, por exemplo, antes mesmo dos diálogos, das falas, da história ser contada, há uma questão de presença. E a construção dessa presença tem muito a ver com o trabalho com a atenção. Este tema é muito forte no teatro asiático. O teatro ocidental aprendeu muito com o teatro do Oriente. Então eu tenho também me dedicado a estudar algumas formas, né, do teatro oriental, como o teatro No, que é o teatro clássico japonês. E essas formas de teatro do Oriente, elas estão completamente ligadas a tradições que não são só tradições artísticas, mas são tradições espirituais também, né? No caso do teatro No, tem uma ligação muito forte com o Zen budismo. São temas que a gente vai passar um pouquinho por aqui, né? Então isso tem sido bastante importante para mim também. Eu fico muito contente também de ter esse diálogo com as pessoas ligadas às artes visuais. O diálogo entre artes cênicas e artes visuais tem, na minha área, por exemplo, tem crescido muito. Tem muitas pessoas das artes cênicas que vêm de uma tradição das artes visuais. Eu acho que esse diálogo ele é muito profícuo. E eu, além dessa atividade acadêmica, assim, eu estudo budismo, pratico budismo há muitos anos. E o que eu vou falar aqui também tem a ver com não só um estudo acadêmico, teórico, mas com uma experiência, né, que eu tenho cultivado, né, trabalhado já há bastante tempo. E a minha pesquisa, vamos dizer assim, é a tentativa de fazer links, né, pontes entre essa experiência e o universo da arte. Agora, aqui eu vou tentar ser bem assim, pontual, específico. Estou pensando bastante nessa questão da formação do mediador, do programa educativo da Bienal. Então vai ter uma primeira parte que eu vou fazer considerações mais gerais, assim, sobre a questão da percepção na cultura contemporânea, mas depois eu vou afunilar mais para esse problema da mediação, ok? Bom, deixa eu me entender aqui um pouquinho. Sim. Então, os meus pontos de partida aqui. Bom, primeiro eu quero considerar aqui a arte não só como produção de obras, né, de trabalhos ou de espetáculos, a partir de uma diversidade de linguagens e de materiais, mas o que está me interessando aqui principalmente é a arte como um acontecimento que se dá entre a obra e o público, esse espaço intersticial entre a obra e o público. É um evento que ocorre nesse espaço entre. Então, o que eu estou chamando de arte aqui é toda uma situação que envolve o trabalho artístico e as circunstâncias em que ele é comunicado, né, oferecido, compartilhado. E então ele é uma arte aqui, é um fenômeno interdependente, né, onde o artista e a proposição do artista desencadeiam algo que se desdobra também para além do mundo da arte. Só um parênteses, numa época eu fazia aulas com uma professora de canto indiana, e ela me contou que os músicos indianos, às vezes, quando iam gravar músicas em estúdios, eles gostavam
de levar o público, um público. Porque eles achavam que a coisa não aconteceria se não tivessem pessoas lá, sentadinhas, ouvindo, e que aquilo era parte integrante da música. Então isso é um exemplo muito, claro, assim, de uma certa forma de pensar a arte, que desloca um pouco essa posição, às vezes, do artista, que é um pouco, vamos dizer assim, egóica, muito autocentrada. Você começa a ver a arte como uma situação em que circula certos afetos, uma troca, um acontecimento que tem um certo tipo de qualidade que pretende ser diferente do que a gente vive no cotidiano. E a partir dessa colocação a gente já dá para ver, quer dizer, que papel que o mediador pode ter nessa história toda aí, Ele está justamente nessa transição, vamos dizer assim, Quando eu estou dizendo aqui também experiência, eu estou me referindo a algo, a um acontecimento que quer provocar uma marca nos participantes, quer deixar uma marca, um traço que vá além daquele evento específico, algum tipo de memória, algum tipo de ressonância. Então, não estamos interessados aqui só no que acontece no evento artístico especificamente, mas como o evento artístico pode se propagar e de alguma maneira, afetar o cotidiano daquelas pessoas, como uma referência, como uma memória, como alguma coisa que ela pode retornar. Então isso também é um ponto muito importante que eu estou colocando assim. Como é que o acontecimento artístico se inscreve, pode se inscrever no corpo, na mente das pessoas que estão participando daquele evento. Por isso que eu estou usando aqui uma expressão, de uma autora que eu gosto bastante, que é a Susan Sontag, que é uma ensaísta norte-americana, que ela fala da arte, ela está falando da arte contemporânea principalmente, de alguns artistas. É um texto que ela fala da questão do silêncio na arte contemporânea. Ela fala do John Cage, de vários, Beckett, mas ela usa essa expressão, a arte como uma terapia perceptiva e cultural. Eu acho essa expressão muito feliz. Primeiro porque joga a arte um pouco para fora, daquele terreno meio circunscrito, o mundo da arte e tal, Você está falando, é quase uma medicina ali, que ela está se referindo, E nessa expressão está implícita a ideia de que estamos doentes, Precisamos de uma terapia, no campo da percepção, dessas formas de relação com o mundo, que são as primeiras, Percepção, sensações, afetos. Quer dizer, como é que a arte lida com esse tipo de cognição e de relação com o mundo, que é o primeiro. É a primeira maneira da gente estar nas coisas no mundo, Então, o nosso adoecimento, a nossa crise, ela é tanto assim econômica, política, intelectual, mas ela também atinge uma coisa muito básica no ser humano. E acho que todo mundo sabe do que a gente está falando, A gente observa isso cotidianamente, Principalmente nos últimos tempos no Brasil, não sei. Não vou entrar nesse assunto aqui. Começar a ficar deprimido aqui. Tem um autor que é um pesquisador, um pensador também da educação somática, chamado Hubert Godard. Ele escreveu sobre a Lígia Clark, que é um cara bastante interessante. E ele usa uma expressão que é neurose da percepção. Neurose da percepção ele se refere assim a uma tendência a gente objetificar demais o mundo, a gente congelar as experiências em nomes, conceitos, coisas que a gente já conhece, Então a gente já congela o mundo como algo já dado. Isso empobrece muito a nossa experiência, Mas
Mas é claro que é um tipo de atitude meio reativa, meio defensiva, né? Eu quero ter um controle sobre as coisas, ou sei lá, o mundo me ameaça. Então de alguma maneira, eu tendo a congelar a experiência, né? E ele vai justamente se referir à arte como uma forma de trabalhar um pouco com essas questões, né? Um pouco nessa linha da terapia da percepção, né? Então, essa é uma outra citação da Susan Sontag. Depois eu vou passar o link desse texto, que chama Estéticas do Silêncio. Então, né, em um dos seus aspectos, a arte é uma técnica para a concentração da atenção, para o aprendizado de habilidades de atenção. Essa tarefa ainda é admitida, mas se tornou problemática. Então, para aí. Quer dizer, isso é uma coisa que faz parte, né, da tradição artística no Ocidente, a ideia de que a experiência artística envolve uma certa atividade de contemplação que a pessoa aprende, né, em relação à obra de arte. Não estou falando nada assim muito contemporâneo, experimental, nada assim, né? Isso faz parte. É que a palavra contemplação, né, ela foi muito atacada assim por discursos, né, da arte moderna, no teatro a mesma coisa, porque ela foi confundida com uma atitude muito passiva, né? A atitude meramente contemplativa do espectador diante da obra, né? Como se contemplação fosse assim uma coisa assim muito fácil e muito passiva só, né? Na verdade, a palavra contemplação é muito mais rica que isso. A atenção, já é uma ação, né? E quando você percebe algo tal, você recorta o mundo, você se detém, você tem todo um trabalho aí sendo feito só no fato de você estar ali atento para algo. Então eu acho que nós, talvez um pouco pelo mundo que a gente está vivendo hoje, né, por esse excesso, essa carga, né, de estímulos, assim, de informações, quer dizer, a contemplação, até escrevi um texto aí que chama Contemplação Reconsiderada, né, que, assim, esse termo contemplação, de repente, ele é ressignificado de novo, né? E não é à toa que, né, neste evento aqui, o tema da atenção tenha vindo à tona, né? Para a gente trabalhar, né? Então, o que eu queria destacar dessa citação é justamente esse problemático aí, né? De repente a atenção se tornou um problema. Por quê, né? Aí eu queria fazer uma indicação também, eu sei que muitas pessoas devem conhecer, assim, mas um autor que está sendo muito útil também na minha pesquisa, chamado Jonathan Crary, que é um americano, né? E ele estuda essa questão da percepção e da atenção, tem esse livro, né? Suspensões da Percepção, de um ponto de vista histórico-cultural, né? Ele está, na verdade, numa linhagem de investigadores que estudam a percepção do ponto de vista não só biológico, neurobiológico, mas do ponto de vista histórico, né? Como a percepção vai sendo moldada pelos ambientes históricos, culturais que a gente vive. Então, desde lá do Simmel, do Walter Benjamin, do próprio Freud, quando ele vai falar da questão do trauma, ou do Paul Virilio, que é um autor francês que trabalha com a percepção e a tecnologia. Todos esses autores têm esse enfoque que é histórico, político, cultural sobre esse tema, que eu acho que é muito importante para a nossa discussão aqui. Porque é claro, né, que nos últimos anos houve um progresso muito grande das pesquisas da neurociências, da neurobiologia a respeito, né, do cérebro, dos mapeamentos do cérebro, dos funcionamentos, né, da atenção, da percepção. Então tem muita gente que trabalha quase que só por essa linha, mas mesmo dentro desses estudos, por exemplo, existe uma ideia da plasticidade cerebral, né? Isso é reafirmado várias vezes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os fatores ambientais são muito importantes para você formatar um certo jeito de sentir, perceber as coisas, né? Então, é que assim, nos estudos de neurociências, neurobiologias,
ambiente é um termo um pouco vago, né? O ambiente e tal. Então você tem que recorrer a outros autores que vão esmiuçar o que é esse tal do ambiente, que desde o ambiente ecológico, natural, até o social, né, político. Então o Jonathan Crary, ele nesse livro, ele vai falar do que ele está chamando de modernidade capitalista. Na verdade ele está falando assim, do século XIX para cá, principalmente a revolução tecnológica, né? Cinema, rádio, fotografia, e depois entra um pouco no século XX. E ele tem textos sobre o contemporâneo também, que já foram traduzidos, muito interessantes. Mas eu acho que eu vou pegar dele alguns pontos que eu acho que é importante depois para a gente falar mais específico da arte, tá? Então tenha um pouquinho aí de paciência. Então, a hipótese dele é que esse sujeito moderno é um sujeito instável. Particularmente instável, né? Porque a condição humana já é instável, né? Não é só o sujeito moderno que é instável, mas assim, por uma série de transformações, né, que vem ocorrido numa velocidade muito grande, existiria esse problema da instabilidade perceptiva, né? Da pessoa organizar a sua experiência em termos dos estímulos que ela recebe, os estímulos sensoriais, imagéticos. Estou falando desse nível bem primeiro da relação com o mundo, né? Então há um excesso, há uma velocidade e há uma dificuldade de organização, de fazer sínteses, de criar sentido, de criar direções. Então esse seria um problema muito gritante, vamos dizer assim, do nosso tempo, né? E ele vai falar que isso tem a ver com muitas coisas, né? Desde a tecnologia, que é uma coisa mais, talvez mais óbvia assim, né? Então, todo só um pouquinho essa demanda, né, por uma readaptação constante em função de uma sobrecarga de informações e estímulos que precisam ser processados para que o sujeito seja incluído no sistema produtivo, até nas relações sociais e tudo. Então há uma grande também ansiedade em relação a estou incluído ou vou ser excluído, e o quanto eu preciso ir atrás dessa velocidade para eu estar dentro das coisas. Isso não é pouca, né, pressão, né? As próprias formas de estabelecer vínculos sociais se transformaram assim drasticamente, né, do século XIX para cá. Tem um enfraquecimento das relações comunitárias, né? Claro que isso tudo tem muitas nuances, isso é muito genérico, estou sabendo. Agora, acho que a gente pode falar, né, que as relações presenciais, elas deram uma enfraquecida, né, em relação às relações virtuais, né, mediadas pelas tecnologias. O Antunes Filho, o diretor, ele faz uma brincadeira: o teatro no futuro vai existir em parques ecológicos, assim, as pessoas vão ver, olha como as pessoas faziam, eles conversavam, assim, ao vivo. E então, isso, e essa precarização, né, do trabalho, né, a instabilidade do mundo do trabalho, que exige essa, então, capacidade de readaptação constante às novas funções. Aqui eu queria dar um exemplo também. Teve uma época que eu trabalhei com um grupo de teatro de São Bernardo do Campo, na década de 90. E era um momento de muitas inovações tecnológicas na fábrica, então tinham funções que simplesmente pararam de existir, né? O cara trabalhava lá 25 anos com aquela função, de repente devo decretar a sua inexistência. E os trabalhadores que ficavam, tinham que treinar as novas funções nos computadores, etc. E eles comentavam que eles achavam mais cansativo, mais difícil de descansar daquele trabalho do que do trabalho muscular, vamos dizer assim, mais físico. Que o trabalho mais físico, não sei o quê,
você ia dar, dormia, recuperava e voltava. Mas o trabalho assim, mental era mais difícil, né, de relaxar. Interessante também isso, né, esse aspecto da coisa. Mas tudo isso assim cria uma situação que o Crary vai chamar assim de paradoxal, que é o seguinte: por um lado, você tem um ambiente que, em geral, um ambiente social, cultural, que tende para dispersão, né? Tende para volatilidade, para distração, para proliferação de estímulos. E por um outro, você tem uma necessidade de uma atenção produtiva para o trabalho. Precisa ter disciplinas da atenção, esse novo mundo, né? Disciplina eu estou usando bem no sentido do Foucault, né? Ele fala assim, disciplina como um modo de você criar um corpo produtivo, dócil, etc. Então é uma certa tensão que existe entre essa tendência a uma fragmentação, uma multiplicidade e como é que a pessoa ali vai agir no trabalho, né? O próprio lazer, o entretenimento, a gente chama de distração, né? Eu vou me distrair um pouco. E o entretenimento, né? É uma forma de você distensionar dessa pressão do mundo do trabalho, né? E nem sempre distensiona muito, né? Agora, essa tensão, ela se refletiria justamente nesse assunto aí, assim, dos déficits, né? Déficits de atenção, que é um tema muito quente assim nas áreas nas psicologias, nas psiquiatrias, nas psicoterapias, né? Como é que nós vamos lidar com a educação neste momento, com essas crianças enlouquecidas, que não param quieta e que, né, não prestam mais atenção em nada e não sei o que. Isso é uma crise, né, no campo da educação. Muitas discussões sobre isso e muitas respostas para isso que passam pelos farmacos, assim, né, pelas medicações, as ritalinas todas e outras substâncias, né, quer dizer, esse avanço dos estudos do cérebro, do sistema nervoso tem a ver também com o desenvolvimento de substâncias que possam lidar com essas questões que a gente está vivendo, né? Não que eu não acho que isso possa ter uma função e uma importância, né? Mas eu acho que às vezes isso é um modo de lidar com o problema que quer, né, tapar um pouco uma condição que é muito mais, né, complexa, mais geral. Então, como também aqui vou fazer um parênteses, né, que tem muitos trabalhos hoje que tentam absorver as práticas de meditação, né? Para que alguns trabalhos na linha do que é chamado de mindfulness, né? Tem muitas coisas do mindfulness muito interessantes, mas tem algumas, já vi assim, meditação para alta performance, meditação para não sei o quê, quer dizer, no sentido, né, de construir um super-homem psíquico, assim. Uma pessoa que consegue lidar com todos os conflitos e manter a sua calma e estar sempre centrado e com um sorriso nos lábios. Estou caricaturando, mas é um tipo de relação intercultural, né, que a gente está fazendo, né, com essas tradições que são riquíssimas, complexas, um pouco que nem quando vai lá nos índios, sabe, pega os remédios lá, pega as plantas e daí patenteia, é um pouco isso. Mas o que eu vou falar aqui é a possibilidade de um outro tipo de diálogo com isso, tá? Mas isso tudo tem a ver com esse quadro aí. E ele, nesse livro, o Crary vai falar, por isso que a atenção se tornou um problema, né? E se tornou parte importante de muitos discursos, um tema de muitas áreas de conhecimento, filosofia, psicologia, e ele vai fazer toda uma genealogia disso, desde o século XIX, uma coisa bem... Não vou entrar muito nesse campo, porque é muito amplo, né? Mas ele vai
vai falar da filosofia também, né? Como a atenção passa a ser uma categoria para falar do psiquismo humano, que é meio central, assim, né? Ela não é só mais uma das faculdades, mas ela é uma gerenciadora, vamos dizer assim, de toda essa experiência meio dispersiva que a modernidade traz, assim. Mas quem tiver interessado, eu sugiro aí o livro. Tem essa expressão, eu acho muito feliz também, tecnologias de atração. Se você pensar no mundo do consumo, da publicidade, né, toda uma série de estratégias, como você captura, né, essa relação sensorial que a gente tem para as coisas, e captura o desejo também, né? Dá uma certa direção para o desejo, né? Você vincula o desejo a certos objetos, ou, sei lá, valores. Então tem uma coisa muito desenvolvida, né, nessa área, assim, no mundo moderno e contemporâneo. Mas vamos mais ao nosso assunto, né? Porque dentro desse quadro, a questão, acho que a gente tem que se colocar, é como é que a experiência artística pode ser uma oportunidade para trabalhar com isso tudo de uma outra maneira, né? Abrir outras possibilidades, que mal ou bem, né, é um espaço que tem uma relativa autonomia. É óbvio, né, que a arte está ligada a mercado, instituições, ao grande sistema também. Mas, de algum jeito, né, existem brechas, existem espaços, existe uma maior liberdade para propor as relações ali. E eu acho que isso pode ser aproveitado, né, no sentido do que o Rancière, né, fala assim, né, que o potencial político da arte tem a ver com criar disenção, né? Quer dizer, você criar uma experiência que não está de acordo com o pensamento hegemônico, né, ou aquilo que já está mais estruturado, controlado, né? Ele vai recuperar isso até da ideia da estética iluminista, que o campo da experiência estética tem uma relativa autonomia. Ele vai revitalizar, revigorar essa palavra estética, né? Isso é uma possibilidade, né? Mas que a gente tem que aproveitá-la, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que vêm também em eventos como o Bienal e tal, quer dizer, elas já vêm com um certo hábito, uma expectativa, seja nessa direção mais vaga, assim, de um entretenimento, de uma coisa diferente, ou mesmo nessa linha mais de que você vai adquirir uma espécie de capital cultural, né, na Bienal, você vai ser uma pessoa mais informada, mais dentro de uma informação sofisticada, sei lá, né? Tudo isso são barreiras, né? São camadas, assim, entre o público e um contato talvez mais interessante, né, com a obra, que tem como, eu acho que a mediação é justamente uma contribuição no sentido de dar uma dissolvida, né, nessa expectativa, né, que a pessoa já vem, que ela já traz no corpo, né? Ela chega já com um certo ritmo, né, no espaço, uma certa, sei lá, voracidade. Então, como é que você vai, através desse trabalho da mediação cultural, deslocar um pouco esse hábito, né? Abrir espaço para uma outra coisa. E aí eu estou usando esse termo que é do liminar, né? Como é que você cria uma situação liminar? Liminar é um conceito que vem dos rituais, né? Da antropologia, da teoria dos rituais, que assim, liminar é a fase que, por exemplo, no ritual de iniciação, a pessoa fica separada, né, do mundo comum, anterior dela, e ela passa por processos bastante radicais, assim, né, provas físicas, experiências, transmissão de conhecimentos e tal, e ela volta diferente, ganha um outro nome. Isso nas culturas indígenas, africanas, ou mesmo orientais, tem muito isso ainda. A gente tem, né, ainda rastros disso, mas muito, muito dissolvido, né?
As pessoas da performance fazem, né, uma certa aproximação, né, das possibilidades da performance com esse tipo de fenômeno, né? Mas é claro que a arte consegue muito menos do que isso, né? Uma experiência menos radical do que essa. Mas a gente tem um certo parentesco com essa ideia, né, do liminar. E aí o mediador é a pessoa justamente que vai fazer as transições, né, entre um universo e o outro, e depois também a volta, né, porque nos rituais tem separação, liminariedade e reagregação. Reagregação é quando o cara volta. Ele volta, também tem um trabalho da volta. E esse trabalho das transições, das mediações, ele é muito sutil, ele é muito importante. E eu entrei em contato, né, com um material que está sendo produzido, achei super interessante, e eu fiquei pensando, o que eu posso, né, contribuir? E eu pensei assim, que além dos protocolos, dos procedimentos, né, das coisas que vocês vão propor, né, com os grupos e tal, tem uma questão, voltando à coisa do ator lá, que é da presença, né? Tem uma coisa um tipo de conexão que você faz com as pessoas que é não verbal, né? É um pouco pela tua atitude, pela sua atenção ali, como é que você está, como é que você está se trabalhando. Você não vai conseguir uma coisa muito também interessante se você não se trabalha, né? Então acho que um ponto muito importante que eu queria enfatizar assim, o que é esse trabalho do mediador, né? Não só no sentido do que você vai levar lá para o público, mas como você tem que trabalhar a sua, né, atenção, percepção, etc. Então isso eu acho que é muito importante. E eu queria fazer um paralelo que eu acho interessante com no teatro japonês, no teatro clássico japonês, o teatro No, tem uma função muito curiosa, que é um ator que faz um personagem, mas ele não age, ele não está no centro da história. Geralmente ele é um viajante, um monge que chega num lugar, ouve uma história e tal. E o nome dessa função é waki. Waki quer dizer aquele que está ao lado. E apesar dele não agir, ele é extremamente importante para aquelas coisas todas acontecerem, entendeu? É justamente porque ele está lá, com aquela disposição, com aquela concentração, que algo vai se revelar. Então, é um tipo de não ação extremamente poderosa. Isso é difícil para o ator ocidental, ou os ocidentais entenderem, né, que a não ação tem um poder, né, tem uma força, que tem a ver justamente com essa qualidade de presença, né? Então, de certa forma, eu acho que o mediador é um pouco aquele que está ao lado. Ele está entre, né, a obra e o público, mas a função dele, ele não tem uma presença ostensiva, né, porque o foco é a obra, óbvio. Mas nessa presença discreta, né, ou mais quase, não vou dizer invisível, mas assim, é uma presença que não é ostensiva, né? Essa presença tem uma importância enorme, no sentido de fazer alguma coisa acontecer, né? Porque se você pensa que a arte não está lá só no objeto, mas está é um espaço entre. Os japoneses chamam de ma, né? O espaço entre, que faz as coisas acontecerem. Então, qual que é a tua relação com a obra, qual a relação com as pessoas, como é que você vai receber as pessoas? Isso tudo não é um pequeno detalhe. Eu acho que é uma coisa muito importante. E eu fiz uma brincadeirinha aqui. Essa é uma máscara do No. Porque os personagens que vêm mascarados, eles são chamados de shite. Shite é aquele que age. E o Aki, então, ele
tá atento a essa pessoa que chega. Às vezes essa pessoa chega como uma pessoa comum, mas o Aki sente uma coisa estranha, tal, e depois na segunda parte da peça ele vai se revelar, ou como um fantasma, ou como um demônio, ou como uma divindade, ou como uma pessoa que enlouqueceu. Aí ele vem mascarado. Então essa é uma máscara. Então eu queria fazer uma proposiçãozinha para vocês. Olhe um pouquinho para essa máscara, um tempinho, e primeiro só olha, né? Recebe assim. E, bom, vou ficar falando. Agora tenta se perguntar assim, que tipo de estado, né, que ela transmite, estado mental, afetivo. Depois eu vou falar para vocês o que é essa máscara. Só para a gente... O que ela transmite para vocês, né? Ok? Então eu vou falar, vocês fazem uma comparação aí no que vocês pensam. E se vocês são um bom waki. Essa máscara se chama Zoona, e é uma máscara de uma divindade feminina. Ela aparece numa peça chamada Hagoromo, que tem uma tradução muito bonita aí em português, feita pelo Haroldo de Campos. Hagoromo, um manto de plumas. Então ela é uma personagem jovem, uma mulher jovem, mas é uma divindade. E ela deixa um manto de plumas numa árvore, e um pescador vê esse manto, um manto muito belo, e ele se apropria desse manto, fica com o manto. E ela está querendo voltar, né, para o céu. E ela fala pro pescador que ela não vai conseguir voar de volta se ele não devolver esse manto para ela. Aí no começo ele está meio resistente, daí ela fala assim: não, mas se você me devolver, eu vou fazer uma dança aqui, você vai ver essa dança. Aí ele, desconfiado, fala assim: não, eu não vou devolver para você, porque você vai pegar esse manto, vai embora e não vai fazer a dança para mim. E ela responde assim: olha, desconfiança é uma coisa do mundo dos homens. Aí ele fica envergonhado. O sentimento da vergonha é muito importante, né? E devolve esse manto. E ela faz a dança. É uma história muito simples, né? O teatro não trabalha com história. E ela faz essa dança e termina. Ou seja, né, é uma peça sobre o apego, né? Sobre querer as coisas, né? Ficar. E eu acho que nessa conversa de atenção que a gente está tendo aqui, quer dizer, você pode desenvolver um tipo de atenção que não quer capturar as coisas, né? Você deixa as coisas serem. E essa é uma qualidade de atenção muito interessante, muito importante. Totalmente diferente daquelas tecnologias de atração lá, né? Que eu estava vendo, que a ideia é: veja e queira para você e compre. O que é esse só deixar ser, né? O Haroldo de Campos fez uma relação dessa peça com o Parangolé do Hélio Oiticica. A gente chama de Parangoromo, que a peça chama Hagoromo. Então, Parangolé era aquelas viagens do Haroldo de Campos, que eram uma maneira de... Então, terminando, tá? Para a gente conversar, mas assim, tudo isso coloca algumas questões práticas. Que essa história da atenção é algo que você pode cultivar, você pode, e é importante que você exercite isso, e
que não seja só uma coisa, uma hora ou outra, mas que seja quase uma coisa que você vai incorporando um pouco no seu cotidiano. Eu conversava com a Eleonora Fabião, que é uma performer, ela usa essa ideia dos programas, né? O programa é uma coisa que você faz durante um certo tempo, né? Você modifica a sua rotina, você faz. Mas eu gosto dessa ideia, que é uma ideia também da estética japonesa, que é cultivo, né? E do budismo também fala cultivo. Você está lá cultivando uma coisa que ela vai, com o tempo, fazendo cada vez mais parte de você. Ela te modifica como pessoa. E ela passa a ser uma qualidade, assim, que fundamenta, assim, meio a tua experiência, assim, né? Então eu acho que a atenção tem que ser meio encarada dessa maneira. E aí, quer dizer, esse diálogo com o budismo é muito fértil, extenso, não vai dar para falar muita coisa aqui. Depois a gente vai fazer, né, uma prática, eu acho que vai ser mais legal fazer uma prática. Mas, assim, é uma tradição que explorou esse tema de uma maneira muito minuciosa, muito profunda. E ele fala dessas qualidades de atenção, porque a atenção é um termo muito genérico, na verdade, né? Tem muitos tipos de atenção. Aliás, em qualquer ato de cognição tem um grau de atenção, algum grau de foco, algum grau de direcionamento da consciência. A atenção está sempre presente. E para essa atenção que é mais uma qualidade mais universal, eles têm um termo que chama manasikara, né? E que isso não diz da qualidade ética, por exemplo, da sua atenção, né? Por exemplo, um criminoso pode ser uma pessoa muito atenta, sei lá. Ou seja, é uma capacidade neutra, né? Que não diz respeito, mas ela pode estar enraizado em estados que são estados mais, né? O budismo chama de ignorantes, né? Assim, estados muito permeados de ganância e de ódio e de ilusão consigo mesmo a respeito do seu ego, né? Então a atenção pode estar a serviço dessas. Agora, tem um outro tipo de atenção que é chamado de sati, que tem a ver lá com a peça, né? Que é isso que as práticas, vamos dizer assim, meditativas ou contemplativas vão procurar desenvolver e vão procurar tornar uma coisa presente mais na sua vida, né? Então, só para falar de algumas qualidades dessa atenção, primeiro, ela tem uma qualidade de reconhecer algo. Então, muitas vezes a gente nem reconhece o que está acontecendo, certo? Você está lá envolto num enredo mental que tampa, vamos dizer assim, acontecimentos que são importantes. Então essa qualidade do reconhecimento, e o budismo está sempre falando muito da questão do sofrimento, né? Da importância da gente lidar com a questão do sofrimento. Então, sofrimento desde o sofrimento social, né? Assim, até o sofrimento da nossa miséria, vamos dizer assim, mais interna, né? Que é tão também presente, né? Hoje, então. Então, esse reconhecimento é uma coisa. O outro ponto é o acolhimento, no sentido que você não vai fazer um julgamento já muito precipitado. Assim, não, isso é bom, isso é ruim, não posso ter isso, meu Deus, né? Porque se você faz um julgamento desse tipo, a tua atenção não vai permanecer naquilo e não vai entrar mais profundamente no que é aquilo. Porque você já tem um juiz lá, né? Seria uma atenção, sei lá, mais superegóica, não sei, que já julga, já descarta, não, vamos... Ou idealiza, não, eu só posso ter experiências, ou certos espirituais, ou sei lá. Então esse acolhimento tem a ver com isso. Com sustentar, o que é.
Depois, o terceiro ponto é a investigação. A investigação no sentido bem direto, assim, de você criar um discernimento de que existem estados que são estados mais tensos, causam mais sofrimento, mais grosseiros, mais ignorantes. Os estados têm qualidades diferentes. Não é tudo a mesma coisa. São só diferentes, assim, horizontalmente, né? São estados que te prendem mais, que te deixam mais prisioneiro. E outros, que são mais sutis, né? Que são mais livres, que são mais claros, mais abertos. Claro é uma palavra difícil, mas... Então, o discernimento é um pouco o que tem a ver com a palavra sabedoria. Sabedoria vem de sabor, a palavra. Então não é um discernimento só intelectual, né? Você sentir o gosto, você fala, olha, isso aqui é ruim, isso aqui não. É um conhecimento do corpo. E o último qualidade é uma não identificação no sentido de reconhecer aquilo como um estado, entende? Que surgiu, tem um certo tempo, desaparece, daí vem outro, que as coisas estão em fluxo, e que às vezes a gente tem essa tendência de colocar um rótulo, eu sou assim, isso, né? Assim, se colar demais ao que você está vivendo. Então, uma não identificação nesse sentido também. Então, essas são algumas qualidades do que é chamado dessa qualidade de atenção aí, de sati, né? Que depois acho que a gente tem que praticar um pouquinho. E então, é uma coisa que você tem exercícios específicos, mas que depois você tenta levar isso mais para as atividades, para o movimento, né? Para a vida assim, mais cotidiana. E tem uma série de questões que depois a gente pode conversar, já que todo mundo aqui vai ser convidado para a prática. A gente pode conversar a partir da prática, das transições, né? Porque você vai incorporando o seu cotidiano. Acordei, como é que eu entrei no dia, como é que é o café da manhã e tal, aconteceu. Às vezes você tem que dar umas interrompidas, né? Você sente que você entra numa coisa muito automática. Então, isso pode parecer um pouco artificial inicialmente, mas acho que pode se tornar uma qualidade bastante orgânica do teu modo de se relacionar com o mundo. É que é a gente que esqueceu, né? Eu estava brincando com uns alunos, assim, eu estava falando de algumas lideranças indígenas assim, que eu tive a oportunidade de conversar um pouco, o Ailton Krenak, como são pessoas que têm um tipo de presença, assim, né, de olhar, de jeito de escutar, de falar, forte, né? Então não é só oriental, né? Estou falando que não é só o Oriente, o budismo. Isso é um problema humano. Ou o Guimarães Rosa falando dos sertanejos, ele fala assim, quando eu tenho um problema, eu gosto de ir lá conversar com os sertanejos, porque eles levam o assunto até o fim. Eles não são que nem essas pessoas do Rio e da Bahia, ele fala assim, mineiro, que eles chocam a palavra, se fosse um ovo, cada palavra, cara, choca a palavra. Então eu acho que é um tipo de... O Brasil tem ainda, né, coisas muito interessantes, né? A gente não é muito ocidental, né? Para o bem e para o mal, né? Mas acho que tem muitas coisas que a gente pode resgatar disso aí tudo. Tá bom? Então tá bom, acho que eu vou parar por aqui para ouvi-los um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Obrigado.